Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe Marques, estamos novamente ao vivo aqui no YouTube com o Pod Prime, né? Finalmente temos um podcast. Finalmente temos um podcast, o Pod Prime. Novamente aqui na mesa comigo, Richard Meloni. E aí, Richard, tá bem? Como é que você tá? Estou ótimo, bora pra cima, mais um, hein? Pra cima, mais um. E do lado dele, Fábio Faria, grande Fabião. Grande Como é que você tá, Salve, Fábio? pessoal. Prazer estar aqui, tô ótimo. Melhor agora com todos vocês aqui. E obrigado pela oportunidade aí, pessoal. É isso aí, o Pod Prime é o podcast sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo sem pai, né? Ficou bonito Empreendedorismo esse- sem pai. Ficou interessante, né? Empreendedorismo sem Sem pai. pai. Aqui a gente vai conversar com muita gente legal, muito empreendedor, e não só empreendedor para quem já tem uma empresa, né? Para quem já pensa sobre empreender, para quem tem um pequeno negócio, para quem tem um grande negócio, para quem empreende em outras áreas, né? Por exemplo, gente que empreende na parte mais política, no terceiro setor, para gente que empreende em projetos sociais, né? Para quem tem um canal, para quem é cantor, enfim, aqui vai ter todo mundo que tem um projeto vai ter espaço, né? E falando sobre projeto, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, né? Bora falar Vamos sobre. Exatamente, vamos falar aí da Meloni Prime, né? Você quer ter tênis de qualidade, com estilo Meloni Prime, né? Meloni Fala aí Prime. pra eles. Temos alguns modelos aqui, inclusive, Felipe, para mostrar o Evernow Low. Esse modelo temos na cor toda preta, toda branca. O símbolo da Nike é o Sushi, todo branco. Tem o todo preto, é o modelo tradicional. Temos o Air Force também. O Air Force é interessante, que é um modelo premium, que é um couro premium, e quem não consegue ter o Air Force, devido ao valor ser um pouco mais alto, consegue ter o Evernow, que é primo do Air Force. O Evernow é primo do Air Force. Quase um irmão gêmeo, né? Quase um irmão gêmeo, só que é um primo mais acessível, digamos assim, né? Temos vários tênis, temos o Air Spam, a língua dele bem acolchoada aqui, tá vendo? A língua dele muito acolchoada, ele é todo acolchoado. Esse tênis aqui, difícil de você encontrar. Esse tênis a gente vende por R$ 379,99. E para quem vir aqui desse vídeo vai ter um cupom de desconto, né, Felipe? Ó, aí sim, você viu que o cara já chegou falando do desconto, assim que a gente gosta, né? A gente vai ter 5% no Pix. Lembrando que parcelamos no cartão de crédito também. o cupom vai ser o cupom PodPrime. Pod Prime. Ok? Então só vai ter acesso a esse desconto. Lembrando, os tênis já estão abaixo dos valores, pelo menos de 10% Abaixo do mercado, no né? geral, não, abaixo do mercado. E mais um desconto acumulativo. Isso, Certo? Exatamente. Lembrando, todos os tênis de qualidade, originais, todos têm o código, né, da Nike. Tem um código para você pesquisar, que se encontra logo na lingueta do tênis. E temos tênis também de corrida. Esse tênis aqui tem o Zoom Air. Zoom Air, amortecimento consolidado da Nike para você correr. A gente vende esse tênis aqui por R$ 399, abaixo do mercado também. Temos tênis para você treinar, o Air Max Alpha Trainer, tênis de treino, a plataforma dele reta, serve para você treinar, fazer musculação e para academia. E para você usar no dia a dia também. Temos Esse é o queridinho, né? esse é o queridinho, o Air Max é um tênis mais padrão, preto com branco. Tem o Zoom Air, o gel aqui à mostra, bem bonito, Palmilha Comfort. Então é tênis de qualidade. Não deu para trazer todos, que são muitos modelos, né, Felipe? Mas é só chamar que o modelo que você deseja. Você encontra tudo no @RichardMeloni, certo? Atualizando aqui, o cupom vai ser Meloni5OFF. Meloni 5 Meloni com 2 L's, né? Meloni com 2 L's, 5 off. Beleza? Então você vai ter lá um desconto. Você vai encontrar na loja virtual, tá lá no Instagram, então tá @RichardMeloni no Instagram. Lá você vai ter acesso ao link da loja e aí você tem todas as opções lá. Entra lá, dá uma olhada, você vai encontrar para você, vai encontrar para sua esposa, para seu marido, para sua amiga, para sua inimiga, para quem você quiser, tem para todo mundo lá. Tem para todo mundo. Lembrando que a gente entrega, né? Tem um Exato. preço especial lá também. E na hora da fechar a venda, ela vai aplicar Só que esse cupom ainda vai ter mais 5% de desconto em qualquer produto da loja, né? Exatamente. Isso aí, então aproveitem, só para quem assistiu esse episódio. Só para quem assistiu. Dá moral também para quem tá dando essa infraestrutura pra gente, né? Então, o Estúdio Podcast Azaf aqui em Santo André. Então, se você quer fazer uma gravação de qualidade, você quer fazer um podcast, enfim, tem toda a infraestrutura aqui com câmeras especial, com câmera de melhor qualidade, som, enfim, tá tudo aí para vocês. Também se inscreve no canal, entra no Instagram deles lá, que tem todo o Instagram, no Facebook, tem todos os contatos
para você conseguir também ter o seu espaço para ter o seu podcast, né? Para chamar de seu. E a gente, certo? Então vamos iniciando aí, né? Sobre os nossos assuntos aí, sobre a nossa conversa, né? O podcast é uma conversa que a gente falou, hoje a gente está novamente aqui com o Richard e com o Fábio, tem grande experiência no empreendedorismo e a ideia é essa. Trazer gente para falar sobre empreendedorismo, sobre progresso, né? Papo de progresso. Papo de progresso. Legal? E para iniciar, né, fazer uma pergunta já direto assim, Eita. o que é empreendedorismo para vocês? Porque eu vejo que às vezes o pessoal nem sabe, né, o que é o empreendedorismo. Então, o que é? Claro assim, não tem resposta errada, né? Então, dá a sua versão do que é o empreendedorismo, Richard. Se eu for falar em uma frase, empreendedorismo é a capacidade de realizar alguma coisa, executar, tirar um projeto do papel. E isso não é só abrindo uma empresa, é simplesmente pensando diferente, buscando uma solução para um problema. Porque tem pessoas que para cada problema elas arrumam mais 10, né? E o empreendedor é aquele que para um problema ele consegue 10 soluções. Então você tem que ter a capacidade de realizar problemas. Isso é empreender. Resolver os problemas. Resolver os problemas. E você, Fabião? Também, só desse mesmo segmento, o empreendedorismo é você encontrar solução naquilo que tem, onde tem um problema, você encontra a solução, né? Então, assim, esse daí é mais das suas ideias, né? Você colocar em prática suas ideias, você achar um problema e também achar a solução desse problema, né? Resolver esses problemas. Isso é empreender. Então, por exemplo, você tem, você quer abrir um negócio, né? Vê que tá bolo de pote, vou dar um exemplo. Não tem ninguém vendendo. Você mora num condomínio. Então você, fazer uns bolos de pote e tal. É um exemplo. Você está resolvendo um problema para pessoas que estão procurando e não tem. Você está oferecendo para elas uma solução, né? Então é uma coisa, mais ou menos isso, né? Exatamente, né? Como eu disse, não tem resposta errada, né? Tem várias maneiras, né? Vários e vários exemplos, né, Fabião? E como eles disseram, né? É basicamente fazer, né? É você fazer acontecer. É pra gente que empreende, o que a gente faz? A gente monetiza em cima ainda, né? Então a gente encontra um problema, né? Entre aspas, e dispõe da solução. A gente resolve o seu problema e recebe por isso, né? Nada mais justo, né? Exatamente. Capitalismo. Quiser falar mais sobre isso também depois no particular, pode chamar @RichardMeloni, @Felipe Marques no Instagram. Isso. Felipe Marques, @Fábio Faria. Isso. Chamar a gente para conversar, não só para comprar o tênis, mas também para conversar, né, Felipe? Se quiser depois conversar no particular, pegar uma dica sobre empreendedorismo, vendas. Depois do primeiro episódio, a gente já teve algumas procuras, o pessoal veio conversar com a gente, né? Porque a gente não avisou ninguém, mas ele também não sabia, não tinha como avisar. Né? A gente, isso aqui foi tudo no susto, né? A gente empreende, a gente faz. Né? Eu também queria te fazer, só que você perguntou, né? Qual visão que você tem de empreendedorismo, né, Felipe? A ideia que você tem, assim, então, para mim, empreendedorismo é isso, é fazer, né? Empreender, no geral, assim, para mim é fazer. Você ter um problema, e como vocês disseram, né? Não aumentar o problema. Toma o problema para si e resolve. Né? Na parte dos negócios, a gente faz isso. Por exemplo, a loja mesmo, né? Todo mundo necessita de tênis, de calçados de qualidade, certo? Legal. E aí a gente foi e dispõe e vende os tênis para cobrir essa demanda, né? Precisa de tênis. Quem precisa de tênis? Meloni Prime. E com preço abaixo do mercado, ou seja, uma grande solução aí, vai no shopping, o tênis está lá R$600, vai ver conosco, está abaixo de 400, 350, 399. Isso. E aqui, a nossa premissa também é conversar e falar sobre a história de vida, né? Dos empreendedores. Então, eu queria falar hoje aí com mais isso. O primeiro foi mais voltado pro Richard, né, Richard? Vai falar também, mas a gente vai focar um pouquinho mais no Fabio. O Fabio também não tá sabendo de nada. O Fabio não tá sabendo de nada agora. Mas não tá sabendo de nada, mas vai entregar tudo. A gente acabou conversando um pouquinho sobre a história de cada um, né? Aqui, como a gente vai gerir esse podcast juntos, né? Mas eu queria saber um pouquinho mais aí de você, Fabião. Como é que você iniciou no empreendedorismo? Qual que foi o primeiro projeto, assim, mesmo que não tenha gerado grana, saca? Que nem o Richard falou, como foi o seu início? Como é que você viu que você iria para esse campo de empreendedor? Cara, eu comecei meu primeiro emprego, né, de office boy em São Paulo, tinha 17 anos, cara, por aí. E eu vi que, assim, o que eu recebia era só para tomar um lanche, né, no assinado 25 de março lá. Eu trabalhei lá, né, cara? Eu trabalhei de office boy também na
Na Vila Mariana. Grande 25 de março. Pois é. Mas é mais acessível. Pois é, mas foi interessante pra mim, cara, porque abriu muito minha mente. Como eu andava muito nas ruas, eu via, né, a galera com comércio lá, em tudo, e eu tinha curiosidade por isso, né? E eu entregava as notas, né, cara? Então a galera fazia os recibos lá e tudo, foi uns valores exorbitantes, né? Eu falei, meu, como é que os caras conseguem fazer isso aqui, né? Então foi um dos motivos que eu comecei, assim, cara. Comecei a entender que ali de boy não ia conseguir Mas chegar onde eu indo queria. mais para trás, é porque eu acredito, né, que o nosso perfil empreendedor a gente já consegue ver desde lá de trás, lá do começo. Nem o Richard falou mesmo, que ele fazia lá a lição para o pessoal, depois alugava a hora no PlayStation game Games. dele, né, pra galera usar. É verdade, cara. Dá pra dar uma relembrada. Exatamente, isso é top. É muito legal essa história, Onde cara. vocês viram, assim, lá de trás? Porque, assim, eu comecei a pensar nisso, comecei a viajar. Falei, caramba, se já dá indício, antes de ter um negócio, antes de monetizar, de fazer grana mesmo, isso já dá indício, como é que eu dei indício lá atrás, na minha infância, né? Porque eu fui do esporte, né? Então, eu joguei futebol aí dos 6 anos aí até 20 anos de idade. E eu via muito que eu tinha muito, no meu caso, né? Eu agregava muito, né? Meus times eu era o capitão, sempre dava força, sempre corrigia, sempre tomava essa frente, né? Que é um jeito, não chega a ser diretamente como você empreendeu de fazer uma grana. Sem contar, né? Na escola, depois eu vou contar um episódio Opa! interessante de escola que a gente teve aí, que eu tive com 2 amigos também, que foi o Everton Gelo Gelo. Essa história é marcante, lembra até E o o nome. Rogério. E o Rogério. É muito marcante porque quase ficou marcado uma vassourada nas nossas Por costas. isso. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas eu quero saber de vocês. O Richard já falou sobre isso. Além disso, lá da escola, desse episódio da escola, tem um outro momento que você viu que olhando hoje, né? Vocês já viam? Por exemplo, o Fabião, começa o Fabião que já estava falando. Você tem alguma coisa assim lá da infância que você vê que você já ia para esse campo, né? Cara, mais de então, negócios? na verdade foi na adolescência, né? Que eu tive meu primeiro contato com um negócio próprio mesmo. Que eu vi que dava mais resultado do que você... Por exemplo, eu cheguei a ganhar... Meu pai sempre trabalhou com restaurante, né? Eu cheguei com 14 anos, eu cheguei a ganhar... Tava ganhando mais do que ele, 14. Porque os amigos meus eram... Na verdade, era com assistência social que a gente trabalhava. Convidado para um grupo de igreja e tal. E a galera falou, meu, a gente vende uns adesivos no shopping. Aqueles adesivos que colam na... Você pega uma carteira de adesivo para criança de escola, sei, colar em caderno, sabe? Essas coisas assim. E eu não tinha a mínima noção. E os caras já eram do ramo. E não sei se vocês conhecem, tem o Terminal Vila Mariana. Sim. O Terminal Vila Mariana, gente, ele é aberto. Então, os caras entravam na fila de manhã, era 7 horas da manhã, cara. Os caras me chamam, eu era super tímido, cara. Caramba. Eu tinha vergonha de chegar nas pessoas. Sim. E eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu não sabia, sabe? As paradas também que eu pedia muito pra Deus, me dá capacidade pra fazer aquilo. E, Felipe, olha só, aí eu vi os caras chegando nas pessoas, eu, como assim abordar as pessoas e pedir pra ela ajudar se ela pode ou não? Ajudasse com R$1, comprando um adesivo pra assistência social, né? Cara, os caras começavam às 7 horas da manhã, cara. Na época era todo mundo novo, ninguém tinha emprego. Tipo, os caras tinham 14, 16, 17 anos. No adolescente, né? Os caras faziam R$300 em um dia. Na época, tipo, há 20 anos atrás. Faz muito tempo isso. Os caras faziam 300, 350. A mulherada, assim, as meninas eram mais inocentes, faziam o dobro. Tipo assim, então eu comecei a pensar, mano, pra que eu vou arrumar, trabalhar, né? Vender hora. Né? Eu lembrava disso quando eu tava de boy, porque isso foi aos 14, eu arrumei meu emprego de boy de 18 anos. Entendeu? E, tipo assim, o que eu ganhava de boy num mês, eu ganhava em 2 dias, eu tava pra fazer na rua. Isso ficava me atormentando, tanto que eu fiquei 3 meses só lá. Eu pedi as contas, eu falei assim, vou pedir as contas. E seu negócio, né? O pessoal fala, quando você tem acesso à água limpa, né, cara? Cara, Já é. não, vou falar pra vocês. Os caras me levaram até a fonte, que era perto da 25 de março. Aí era adesivo, os adesivos eram 30 centavos e as canetas eram 50 centavos. Era um pote de caneta de 50 centavos que você vendia R$2. Uhum. E, cara, a gente vendia tudo, cara. E era assim, eu chegava, eu não tinha horário, tá? É o horário que eu Oferta e podia. demanda, né? Coisa que o pessoal precisa no dia a dia, né? Seja para presentear os adesivos, dar para criança, para o filho, para alguém em casa, ou a caneta que a gente usa toda hora. Eu mesmo, eu tenho que ter umas 12 canetas porque eu perco uma a cada segundo. Exatamente. E muita gente, Felipe e o Richard, elas compravam para ajudar, nem precisava. Porque realmente era para uma assistência social que a gente tinha.
Sim, Trabalhando Entendeu? por um Só que a partir propósito. daquilo lá, Mas isso muita atua gente hoje teve pra negócio. você. Tanto que os meus amigos, se alguém estiver vendo aí na TV aí, que a gente era da época, são tudo empresários, cara. Queremos vocês aqui. Querendo vocês Vem aqui pra para cá. contar a nossa história, que Vem pra trabalhou cá. lá na Vila Mariana, a galera sabe. E a gente que abriu o salão de beleza, a gente que trabalhava com programação, começou a trabalhar na Record, cara. Legal. Mas aí você vê o poder que tem, o incentivo, não digo nem o incentivo, né? Porque não foi incentivo direto, mas você ter a experiência de fazer isso, de você realmente beber a água limpa, né, cara? Pra que Sim. você vai beber claro, usando isso como metáfora, né? Sim. Mas se você tá sempre bebendo água suja, direto ali do rio, né? Por exemplo. Beleza, tem as impurezas dela. Depois que você tem acesso a uma água mais limpa, por que você vai voltar, né? A beber água suja? Você já conhece? Exatamente. Pô, Esse é o pensamento. que Esse é o nós temos, né, pensamento, Richard? não é ficar reclamando, né? Outra coisa, Richard, que me ajudou muito, Felipe, é relacionar com as pessoas. Eu tinha 14 anos, cara. Eu morria de vergonha de menina, cara. Sabe? Eu tinha muita vergonha. E assim, eu tive que vencer aquilo, cara. Eu Sim. morria de vergonha. Eu ficava muito vermelho, eu não travava. Então, assim, eu comecei a... Não, Fábio, você vai ter que falar. Os caras falavam, Fábio, vai lá que você consegue. Não, meu, é menino, não é legal. né? É mulher e tal. Ah, eu fico bem assim, mano, vai lá, você vai conseguir. Sim. Vai lá, Fábio, a gente vai ver. E os caras ficavam torcendo Tá. pra mim. E, cara, eu suava frio, a mão gelava assim, ó. E eu chegava, Richard, eu cheguei, Sim. oi, tudo bem? Seu nome é? Aline, oi, Aline. Então eu tô com umas canetas. Olha só, eu nem sabia falar, ficava gaguejando. Aí eu falava, Sim. nossa, esqueci que eu ia falar. Mas, Aline, então, é pra igreja e tal, o pessoal precisa de ajuda. E o pessoal se comovia, o pessoal comprava, entendeu, cara? E isso me ajudou muito, Felipe. Porque um ano depois, eu tava conversando com um monte de gente, tava falando com os passarinhos, com os cavalos. Aí fica Cara, naquela tiazinha no proposta. ônibus, cara, sabe? Então foi... Mas é isso, é o incentivo inicial, né, cara? Isso trouxe trouxe você pra onde você tá hoje, né, cara? Sim, cara. Você não pode ser... Porra, eu penso muito isso sobre meus filhos, né? Eu olho assim e falo, o que eu posso impactar, né, neles para que eles consigam... porque eu acho que comunicação é uma coisa primordial hoje, cara. Comunicação. Hoje, assim, primordial. vocês me conhecem, né? Eu falo bem acelerado, eu falo bem rápido, mas antes, vixe, quando eu trabalhava no Ibope, eu era entrevistador, se eu lembro qual era a abordagem, mas eu falava, cara, tinha 2 lugares que eu não gostava de trabalhar, que era com o pessoal do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, o pessoal, eles ligavam muito, a gente fazia por telefone, né? Eles ligavam muito na cara. E no Rio Grande do Sul, o pessoal bruto, grosso. Só que Deus. assim, o que eu fazia? O que eu fiz, né, pra ter mais acesso lá? Eu peguei o mais difícil, ninguém gostava na realidade. Então eu só trabalhava no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Então eu me forcei a isso. Sim. E eu lembro uma vez que eu liguei, falava, oi, tudo bem? Eu me chamo Felipe Marques, falo aqui de São Paulo do Ibope Inteligência. Só que eu falava muito rápido, né? Falava muito rápido. Aí o pessoal falava, o quê? Do Bop? Do Pum, Bop. desligava na Meu minha Deus. cara. O pessoal do Rio de Janeiro, do Bop! Pum, desligava, né? Eu comecei a conseguir a ter uma abordagem mais tranquila e falar mais pausadamente. Hoje eu já falo acelerado, imagina aquele tempo. Isso é 10 anos atrás. 10 anos? 2012? Sério, Mais de cara. 10 anos atrás. Mas é isso, né, cara? Eu até lembrei agora, vou contar as 2 histórias, né? A primeira história era quando eu era mais novo mesmo, né? A gente tinha um pessoal, antigamente, né? O pessoal chegava da escola meio-dia e se reunia na pracinha, se reunia na rua para conversar, trocar uma ideia, jogar uma bola, né? Isso com, sei lá, 10, 11 anos de idade. A gente se juntava e aí a gente não era muito... a gente ficava na rua, né? Não era todo mundo pobre, né? Miserável, mas a gente não tinha, por exemplo, grana para gastar e comprar um doce, essas coisas no dia a dia, normalmente. O que a gente fazia? Eu morava perto da Avenida Padre Arlindo Vieira, né? E naquela época tinha um monte, deu aquele estouro de lojas de 99. Não sei se vocês são desse tempo. Ah, deu bom, Sim, né? sim. Nossa, era muita loja em 99. Eu lembro que até os ovos de Páscoa era tipo R$2 o ovo de Páscoa. O que a gente fazia? velho. A gente passava perto, na rua de trás da nossa casa, tinha um banco. Era o Banco Banespa, nem existe mais esse banco. Nossa, Agora Banespa. virou Santander. Mas eu já tô entregando a minha idade aqui, né? Mas o Banco Banespa, a gente ficava lá e aí tinha um estacionamento, a gente cuidava de carro. Né? Era uma molecada, sei lá, 3, 4, 5 molecada lá pedindo olhando pra os carros, cara. a gente ganhava moedinha, aí no final do dia a gente pegava o dinheiro e ia torrar de doce na loja de 99. Legal. Né? Isso, porra, faz Meu irmão muito fez tempo. isso, meu irmão fez isso também, cara. E a escola, como é que é? Porra, a gente estudava no Brasil de Machado.
pessoal que cuidava de carro comigo, lá naquela época, o Cláudio, o Luciano, ele deve estar assistindo a gente, Cláudio, Luciano, o pessoal da minha primeira infância, né? Já na escola no Brasil, a gente tinha mais ou menos mais de 15 anos de idade. Lá tinha a cantina. E, cara, a febre era sempre o pirulito, né? Vendia muito pirulito. O pirulito era 10 centavos. E aí, do nada, a tia da cantina passou para, sei lá, 15 centavos, 20 centavos. O que a gente pensou? O meu amigo Rogério e Everton. Everton Marcondes e o Rogério Canfla. O Rogério hoje é empreendedor também, né? Na área de educação física. A gente vai chamar o Rogério. Vem pra cá, Rogério. Vem pra cá. O Rogério falou, eu não sei se foi o Rogério ou se foi o Everton, eu não lembro, cara. Mas eles falaram, cara, lá perto da minha casa, o saco de pirulito é tipo, sei lá, na época, R$5. Pode vender a 5 centavos. O que a gente fez? Compramos o saco de pirulito, ficava eu e ele, eu ficava com a plaquinha, ou a gente revezava, né? Na fila, a gente ia vendendo na fila, começamos a tirar os clientes da tia. A tia ficou brava. Saiu de dentro da cantina com a vassoura, meu irmão. Correndo atrás da gente no pátio. Caramba. Mas é isso, empreendedorismo, né? Assim que começou a história. Tanto que hoje o Everton não tem o contato, não sei se ele tá nessa parte de empreendedorismo, mas o Rogério, sei que ele tem lá o local, né? Ele trabalha, né, para outras empresas, ele é personal trainer, mas também tem um local dele lá fixo, né? Acho que é RX Fit. A gente vai chamar o Rogério para trocar ideia também. Mas é isso, agora faltou o Richard. O Richard já contou a história de episódio, né? Mas lembra de outra coisa que aconteceu aí? Na história do empreendedorismo é bem interessante. Para quem não estava no primeiro episódio, a audiência rotativa, né? A audiência rotativa. A professora passando ditado, sempre tinha aqueles coleguinhas mais preguiçosos, né, que não queriam escrever. Eu, como escrevo rápido, apesar de não escrever bonito, mas escrevo rápido. Eu escrevia para mais 2 coleguinhas e cobrava ali uma moedinha. Esse foi o meu primeiro negócio. Aí depois, mais à frente, eu ganhei um videogame da minha mãe e eu alugava a hora desse videogame e enchia de molecada lá em casa. Minha mãe chegava do trabalho. Só pra dar... Business, mãe, business. Não era muita coisa, mas já era ajudar de alguma forma de fazer por conta própria. E quem trazia pessoas para jogar, quem indicava, eu dava um desconto, né? Então, trabalhando ali o método de indicação, né, Felipe? Já tinha cupom de empreendedorismo é isso, você buscar uma solução, você fazer alguma coisa, não esperar a oportunidade, você ir lá e criar, né, Fábio? Isso é empreendedorismo. Nos 2 casos aí, né, o pessoal que não queria fazer o ditado pagava para você fazer, então ele já tinha a demanda aí, né, e no pessoal do videogame você meio que criou essa demanda, né? Porque provavelmente ali no perímetro você que tinha o videogame com acesso, né? Com certeza. E aí vendia a hora. Eu ia ser seu cliente com certeza, cara. Se eu morasse perto, cara. Pô, lá perto da minha casa, no final da minha casa tinha uma... que a gente mais gostava, ir lá e jogar, pô, juntava a molecada. Contra, jogar também, Bomba Pet. Eu lembro na época, cara, tinha até Super Nintendo, era molecão, né, mano? Super Nintendo. Eu tô com 35, apesar de parecer ter 45, eu tô com 35. E, cara, sei lá, nos anos 2000, sei lá, quando tinha uns 10 anos, no final da minha rua tinha, e era antigo, TV de tubo, tinha alguns Playstations, mas tinha muito Super Nintendo, tinha Sega Saturn, Mega Drive. Os caras alugavam. Eu lembro que era R$1 a hora, 50 centavos a hora, não lembro direito. Mas, cara, perdia um tempo ali bacana. Fora assim, aí depois que os amigos, a gente começou a ter videogame, né? Os amigos tinham, a gente se reunia tudo numa casa, né? Fazia tudo na casa. Só que, pô, a gente deu muito dinheiro pro cara da Eu até lembrei uma história aqui, não sei se vocês viram lá, acho que eu mandei pra vocês. Uma moça que tava com os micro-ondas. Não sei se vocês viram. O que aconteceu, cara? Ela via que no horário de... Ela não sei se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Que a galera, cara, não tinha onde ficar. O pessoal que trabalhava nos box, no shopping, não tinha estrutura para colocar a marmita, cara. E ela teve um espaço, ela começou com 2 micro-ondas e ela cobrava R$2. Abriu uma portinha e tudo. Cara, portinha, cara, o que ela fez? Ela viu que tinha fila de pessoas só para esquentar. O que ela fez? Ela ampliou o negócio, colocou mesas para 5 pessoas em cada mesa. E ela faz bruto R$10 mil por mês. Caraca, só nesse movimento dela, ela paga R$2 a pessoa paga, Richard.
pra esquentar a marmita dela, cara. Ela tem, eu acho que 5 micro-ondas e a galera tá lá. Ela senta, almoça, ela, entendeu? Colocou um negocinho de refrigerante. É isso que eu ia falar. Coloca Cara. um refri, coloca umas coxinhas, coloca uma E parada. isso agora, uns filho. docinhos. Era isso, não foi antes, foi agora. Ela tá com R$2, ela tá cobrando por pessoa e deve ter que uns 50, 60 clientes reais, 60 clientes por dia, cara. Entendeu? Por dia. Você pegar, a gente vai muito lá no centro da cidade, né, de São Paulo, a gente foi bastante. Para pra pensar ali na hora do almoço, onde a gente almoça mesmo, né? O pessoal, quanto de gente que gira ali? Imagina o tanto de escritório que tem ali, o pessoal que traz a marmita, né? O pessoal que prefere levar comida de casa, né? Ou tem as marmitas Então, cara, tá mais, legal. comer mais. Caraca, bicho, isso é sensacional. Sensacional. Teve até um, Felipe, que você falou da mulher, né, ou foi do rapaz que ele vai no mercado, ele abriu um iFood. Você tava Do mercado, detalhe. Todo mundo conhece dropshipping, né? O Dropshipping. que é o dropshipping, né? Você vender algum tipo de produto que você ainda não tem, né? Você vende, por exemplo, o pessoal faz muito da China, né? Compra lá, põe um link de um produto da China, lá, sei lá, um fone de ouvido, só que ele não tem dentro da casa dele. Quando você faz a compra, simplesmente está sendo direcionado para o fornecedor manda direto. Qual a ideia que esse cara teve? Fazer um dropshipping. Claro, isso não é novidade, já deve existir há um tempo. Para mim foi novidade, né? Eu cheguei a falar com você, Fabião, sobre isso. Sim. E o cara, o que ele fez? Abriu no iFood lá um restaurante, como se fosse um restaurante, né? Era sobremesas. O pessoal faz o pedido, o que ele fazia? Recebia o dinheiro, né? Ia no supermercado e comprava de lá. Né? Não sei se era enfim, não lembro qual era o supermercado, era uma rede bem grande que tem várias sobremesas de copo. E aí o cara tava vendendo um copo de sobremesa. Que nem ele não fazia, só fazia. Colocava para vender. Caramba, A pessoa comprava, ele ia lá no mercado e entregava na região dele. É isso. Então você vê, o cara é ligeiro, né? O cara não precisa ter um investimento. Porque eu acho que para abrir algum tipo de restaurante no iFood não precisa investir. Precisa. Eu só tenho um CNPJ só e eles vão divulgar para você lá a sua Eles empresa. pegam uma parte a partir da Isso mesmo. O cara não precisa nem investir, Inclusive, Felipe, eles estavam falando que eles Mas não assim, cobravam nada. Esse cara era entregador. Ele era como entregador, ele viu isso, começou. Você entendeu? Olha a cabeça do cara, você vê a visão que o cara tem, cara. Ele achou um problema, né, Richard? Achou um problema. E resolveu, né? Não tinha nem o estoque, não tinha nem o produto, nem fazia. E aí, o supermercado ele não faz esse tipo de entrega. Ele faz entrega de comida. Se você quiser comprar lá, vai entregar todas as suas compras, né? Mas não é um delivery, assim, né? O cara fez um delivery em cima de um terceiro, né, cara? Esse cara é sensacional. Esse cara, se ele escrever um livro, eu compro. Se ele abrir um curso, eu me inscrevo. Se estiver assistindo aí, ó. Eu não lembro onde eu vi. Eu lembro que eu vi no YouTube. Mas eu vou procurar. No histórico eu vou achar. Vou achar você. Inclusive, eu tava vendo um rapaz falar do iFood, que o iFood ele não cobrava de todas as pessoas que estavam trabalhando, né, com ela lá. Por exemplo, de todas as pessoas que estão cadastradas que vão entregar. E agora o iFood ele cobra R$1 por cada venda. E são milhões de pessoas, cara. São milhões, assim. É o mínimo que ele cobra. É a taxa de serviço, A né? taxa de serviço deles é R$1. Interessante. Eles não cobravam. Eu fico vendo assim, esses negócios disruptivos mesmo. O iFood, o Uber, o Prives, sei lá, esses negócios que hoje em dia é simples, é normal, a gente convive com isso, né? Mas você para pensar, cara, isso não tinha há um tempo atrás, isso não existia. Isso é uma coisa, é um acesso que só a tecnologia consegue dar, né? Mas hoje é normal, mas você fala, cara, olha que sensacional. Você fala se o pessoal recebe uma grana, o cara recebe R$1 por... Pô, mas olha a ideia que esses caras tiveram, que eles investiram de infraestrutura para colocar isso para rodar e como isso faz os meus dias mais felizes, né? Porque chegar em casa, eu como um bom homem solteiro, só sempre dá ovo e ovo com arroz, apesar de ser muito bom, pô, uma hora cansa. Então você vai no iFood, cara, comida chega ali, entendeu? Putz, isso é sensacional. Se você precisa ir em algum lugar, você pega um Uber. Pô, sensacional O isso. Zé Delivery, que é muito recente, Richard. Eles vendem. Qual que é o mote? O plot twist é vender a bebida gelada, que isso não tinha, bicho. Você acredita? Você ia comprar no mercado, você ia pedir, vinha quente. Agora a bebida vem gelada porque são diretamente das adegas, né? São diretamente dos distribuidores. Sim. E esse é o bagulho, você pode vir já abrir já.
tomar o seu refrigerante, sua cerveja, enfim, o que for que você comprar. Os caras entregam gelo, entregam carvão. Eu tenho uma história com o Zé Delivery também, mas eu não sei se eu posso contar. Não, Vai cair a live. Essa história Mas é não uma pode, melhor, não pode, não pode. Depois- Manda mensagem Mas- lá mas- no mas- Instagram, ele conta. Mas ó, o Zé Delivery era muito legal antes, quando ele tava entrando. Era bem na época que eu ia fazer uma festa de aniversário de um. Não, era um chá de revelação. Cara, não sei, eu tenho muito filho. Não sei se era chá de bebê, chá de revelação ou aniversário, alguma coisa desse tipo. E o Zé Delivery, quando você baixava o aplicativo, você ganhava na primeira compra R$30. Então você comprava era uma compra por CPF, né? Então você ia comprar, sei lá, a gente comprou muita bebida, muita cerveja na época. E aí uma caixa de cerveja, 2 caixinhas de cerveja saía acho que R$32. Você pagava R$2. Mas você vê como eles conseguiram ganhar um monte de. Praticamente. Caramba. Porque muita gente se mobilizou, muito CPF se mobilizou para comprar. Cara, eu gastei pouquíssimo por conta dessa promoção. E aí, mas você vê como os caras foram agressivos para ganhar mercado, né? Qual é o negócio hoje que te dá R$30 de. Não é nem cashback para você usar novamente. Dava de desconto. Desconto. Vinha lá na cobrança, você gastava 32. Eu lembro que esse 32 é muito, muito presente na minha mente, porque foram muitas caixas de cerveja que saíram a 32, que você pagava R$2. Então a gente chegava lá, a gente fazia pelo aplicativo mesmo, cobrava no cartão, ou pagava lá pro entregador. Na época a gente nem tinha Pix. Isso é coisa de 2018, 2019, eu acho. E aí você vê como os caras foram agressivos e hoje eles são referência de mercado pra bebida, né, cara? É que nem o Richard que é referência pra tênis aqui. Melone Pride, né? Melone Pride aqui, ó. Aquele jabá, né? @Richard. Exatamente. Clica no link. Fica no link. Logo cedo, porque para vender, a venda, você vai vender alguma coisa, vai entregar alguma coisa em troca da pessoa. A gente não, a gente só fazia pesquisa claro que pesquisa é importante, né? Que ali a empresa conhece os problemas, né? Que ela tem que resolver junto ao cliente, mas eu não ia vender, não ia entregar nada para ela. Não tinha um brinde, alguma coisa do tipo. Então eu também tinha receita. Mas aí a gente acaba aprendendo, né? Porque a gente você vai ficar sabendo, por exemplo, ela ia vender pós-graduação para advogados. O advogado tem que sempre ter uma pós-graduação, tem que sempre estar atualizado. Então ela dá uma oportunidade de ele ampliar o leque dele, entendeu? Mas às vezes a timidez, né, de entrar em contato e achar que está incomodando. Sim. O medo de tomar não, né? Hoje eu rodo muito de carro pela cidade, né? Sim. Então a gente tem muito vendedor ambulante, né? Cara, Sim. ele quer me matar, me ajuda. Não, me ajuda não, amigo, você tá vendendo o negócio, né? Às vezes até o cara vendendo água, o cara vendendo alguma coisa, é uma coisa que a gente precisa, que a gente gosta, mas você chega assim, me ajuda. Pô, não, não, né? Eu vendia no semáforo, eu não pedia pra ninguém me ajudar, não. Você tá vendendo, você tá dando, em troca do dinheiro, você tá dando um serviço ou um produto. Sim. Então, cara, não se vitimize, Não né? se vitimize. Você tem um negócio, não interessa se você está vendendo caneta, né? Ou se você está vendendo Ferrari, você tem um negócio. Você tá gerando um retorno, você está gerando uma benesse. Então, não chega, me ajuda só para ajudar. Só para ajudar, Porque você está ajudando uma pessoa com um produto ou serviço, seja ele qual for, desde que seja algo verdadeiro, autêntico. Também você não pode enganar a pessoa. Na verdade, nós temos que entender, gente, para compreender que você vai ter que vender você. Dependente da situação. Se você for um CLT, você vai para uma entrevista. O que você vai fazer, Felipe? De lá na frente do entrevistador. Você vai vender as suas qualidades, né? Para a empresa se interessar e ter você dentro do time dela para gerar o serviço que ela está prestando, né? Entendeu? Nós estamos numa eterna venda. Entendeu? Então, assim, não é vergonha nenhuma. Jamais, é um privilégio, na verdade. Vender, porque você está vendendo sempre. Você que é jovem, está com a sua mãe lá, quer receber alguma coisa. O que você vai fazer, gente? Você vai vender a sua ideia para ela. Sim. Vai vender. Não é, cara? Até quando você for casar, você vai ter que se vender para sua mulher. Principalmente. Principalmente. Se você levar assim ao pé da letra, tudo é venda. Tudo é venda. Até a nossa amizade aqui, a gente se vendeu, né?
com a simpatia, com até eu conhecer, e, pô, cara, faz sentido eu ter amizade com essas pessoas, porque a gente faz parte do mesmo grupo. Né? Exatamente, Felipe. E uma venda você pode conquistar a pessoa quanto afastar a pessoa. Vou te dar um exemplo, você vai comprar uma Ferrari, cara, você está disposto a vender. O cara. Essa semana Daqui a pouco você vai pegar mais duas, né? Ele faz coleção, tá, gente? Richard Felipe faz coleção, tá? Eles são humildes, não quer. Profetiza. Amém. Eu aceito. Amém, meu amor, eu aceito. Você vai lá fechar aquela Ferrari, Richard. O cara nem olha na tua cara. Tem que olhar. Às vezes, sabe, não te dá atenção. Cara, é muito chato isso, cara. Sim. Aí você vai no concorrente, Felipe. O cara te dá um boa tarde. Tá ótimo, pelo menos falou comigo. Sua mão, olha no seu olho. Isso. Né? É totalmente diferente, Felipe. Tudo é venda, Felipe. Tudo é venda. A sua amizade pra mim, Richard, Felipe, eu preciso cuidar dela. Eu preciso conservar ela. Entendeu? Eu tô vendendo a minha fidelidade pra você, a minha amizade pra você, Sim. de uma forma assim, cara, educada, que eu não quero perder. São pessoas que não querem perder. Então, assim, tudo é venda, Felipe. Você entendeu? E quando você coloca isso na sua cabeça, Felipe, o céu é o limite. Você vai estar sempre vendendo coisas boas. A sua imagem. Mas sempre se dando o melhor, né? O Richard, quem acompanha aí no Instagram, fazendo da propaganda pra você, que é um cara que filma bem. Tem, né, Felipe? A gente acompanha ele. Né? Tem engajamento. Ele tá lá no Instagram, se inscreve no Instagram. @ Richard Meló. Que é um exemplo pra gente, né, Richard? Exatamente. E é isso, cara. Tudo é venda, cara. Tudo é venda. Vou vender, né? Você falou dessa parte de carro, cara, me veio a história também do... Pô, eu tô pela rua aí, tô sempre com fone de ouvido no ouvido, né? Que bom, né? Que bom, né, Felipe? Sempre ando com fone de ouvido aqui, Bluetoothzinho, sempre rola podcast, né, cara? Eu vi a história do Tecar, vocês já ouviram a história do Tecar? Legal. Você conhece o Tecar? Eu acho que não. O Tecar, ele conta a história, ele hoje tem uma das lojas mais conceituadas aí de São Paulo, aí vende carros para jogadores de futebol, artista, pessoal cantor, né? Pessoal hypado, né? E ele trabalha muito bem com o Instagram. Então, tipo, ele até ele tem um telão na loja dele, quando a pessoa compra um carro, primeiro, ela vai buscar o carro tá coberto por um pano preto. De presente, assim, mais ou menos. Aí sobe, aí aparece o carro, e aí lá no telão aparece lá fotos da família, fotos dele, momentos. Cara, ele faz um trabalho. Ele começou como um lavador de carro de uma loja de carro, sacou? Imagina se ele tivesse vergonha. A gente tava falando que não pode ter vergonha de vender. Imagina se o TK tivesse vergonha de lavar os carros. Exatamente, você vê, o cara começou como um lavador, cara. E na adolescência, assim, na adolescência, já indo pra maturidade, né? Tipo, cara, e a gente sabe, né? Quando a gente é mais novo, porque assim, cara, eu fui muito privilegiado, não tive. Eu fui sempre de esporte, eu sempre fui paparicado, né? Porque tinha esse status, né? Jogador na escola, assim, conhecido, né? O pessoal, até os caras gostavam de mim por causa da parte do esporte, todo mundo queria eu no time. Né? Ele queria ser escolhido. Exatamente. Só que assim, nessa idade da adolescência, você tem muita insegurança. Ou então, pô, você às vezes fazer um trampo desse, lavar carro, hoje é uma coisa, eu uso bastante. Né? A gente que tem carro, né? Pô, isso é essencial. Mas na adolescência você olha assim, caramba, se o pessoal vê eu fazendo isso, né? Ele tem essa segurança. Ele começou assim. Ele foi juntando a grana dele, junto à loja, depois passou, acho que depois ele virou manobrista, né? O cara que manobrava os carros na loja, depois levava o carro para lavar, depois. Ele foi tipo degrau por degrau, literalmente, né? né? Passou por tudo. E aí juntou a grana dele, ele comprou ele juntou acho que 100 mil reais na época. É isso mesmo, 100 mil reais. Aí ele comprou 4 carros populares, né? Ele comprou ali quanto, acho que foi um Gol, sabe? Esse carrinho dessa. E aí foi vendendo, pegou. O importante é que ele ficou 8 anos, ele conta que ficou 8 anos para juntar esses 100 mil reais. Caraca, meu. Ele juntava o salário dele. E não teve ninguém investiu nele, ele guardou toda a grana. Eu fico pensando assim, cara, às vezes eu junto ali, você junta 1.000, 2.000 reais na conta, você já fica, pô, eu tenho que comprar alguma coisa. Salário a salário, até 100 mil, mas é o objetivo, né? O cara tinha um objetivo forte e fez a conquista. E hoje ele é um dos caras mais conceituados aí, pelo menos aqui em São Paulo, cara. Ele é convidado pra ver. Vamos chamar ele pra cá também, né, cara? A loja do Tatuapé. Eu gosto muito, cara. Eu me inspiro bastante isso, vendo histórias. O podcast hoje também
abriu esse campo, tanto que a gente está aqui, tanto que a gente quer você aqui, que é empreendedor, Queremos também, você aqui. para contar a história, porque cara, a pessoa ouvindo aquilo, isso vai dar um gás. Sim. Que para mim aconteceu comigo, entende? Eu não sou o Elon Musk, né? Eu não sou o Silvio Santos, apesar de falar, vem pra cá. Não sou o Silvio Santos. Mas um dia eu chego lá. Mas para chegar onde eu tô hoje, cara, foi ouvindo a história de outros empreendedores, né? Então eu acho muito importante. A gente não tem muito acesso, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Mas aqui agora a gente vai conseguir ter. Com certeza. Certo? É verdade. O Fábio tem uma história bem interessante também da época teve loja com a família, né, Fábio? Lá em São Paulo. Fala um pouco aí, como é que foi essa experiência? Você falou, o seu pai foi comerciante, a sua irmã também. Conta um pouco dessa trajetória de como você viu e como foi estar no dia a dia, né, cara? Coisas que a gente não teve na nossa família, né? Como é que foi isso? Então, realmente eu tenho inspirações da minha família também, que sempre foi humilde. Minha família sempre veio do Nordeste, meus pais veio do Nordeste. Aí minha mãe estava no bairro de São Paulo, perigosíssimo, a gente nasceu, né? Lá na América do Norte. Geralmente o pessoal que vem do Nordeste não vem cheio da grana, não. Não, vem pra vencer os humildes. Você não sabe, a minha família, apesar de eu ser... A minha família é toda nordestina também, né? Eu puxei mais a família do meu pai, mas minha família nordestina, de São Luís Seu do pai era Maranhão. alemão, né? Meu pai era alemão. Meu pai Suíça, tinha... holandês. Minha mãe falava que a descendência, né? Que é Isso. Da Polônia. Sim, São todos descendentes brancos. Aí eu puxei mais a parte deles, mas a minha família é toda nordestina, né? Eu sei vocês, minha mãe é nordestina. Meu falecido avô também, meu falecido avô nordestino. Na verdade é isso, né? São Paulo é meio... Tem bastante, não tem tempo, né? Tem, pode falar. Tem. Coisa rápida. Eu tô aqui. Né? Então, cara, realmente, a minha família foi muito humilde, né? Só que a gente sempre conversava, né? A respeito disso, eu trabalhei também, falei esse dia, esse boy que eu passei, teve, que nem eu falei pra vocês, dos adesivos, né? Que eu vendi. Aí fui pra boy, aí depois de boy, eu fui trabalhar também na Centauro, como eu te falei, né? Trabalhei com tênis. Depois eu fiquei um tempo na Centauro e a Centauro despertou para mim, sim. Quando eu falei assim, vou ficar aqui porque eu vou aprender. Outra coisa também, a gente precisa se especializar em algo. Especializar, aprender sempre. Aprender. Na prática. Por que que eu aprendi? Que quando chegava um cliente, gente, você gaguejasse ali, pronto. Porque isso eram tênis muito caros na época, sabe? A galera vinha de indicação e tal, eu quero comprar um tênis, na época R$1.000, lá tinha 20 anos atrás. É dinheiro pra caramba, cara. Entendeu? Então você não podia gaguejar, eu tinha que me especializar. Exatamente. Lutei, li, reli, estudei. Eu era o primeiro a chegar na loja, o último a sair. Tanto que me ofereceram vaga para ser gerente. Eu só não quis ser gerente porque eu ia ter que ficar lá em período integral. Exatamente, eu pensava isso. Não é justo eu trabalhar, eu vender a minha vida, um mês da minha vida aqui, para receber o mesmo salário. E os caras não iam subir o meu cargo nem aumentar meu salário. Entendeu? Só a responsabilidade. Só a responsabilidade. Mas eu cheguei no ponto que eu falei, não, calma aí, agora eu posso assumir uma equipe, eu posso ensinar para eles e tomar conta. Eu posso segurar a bucha, entendeu, Felipe? Eu sei da parte administrativa, eu sei de toda a parte onde consegue o material para fazer isso, as pessoas, eu consegui os contatos, tudo, entendeu? Então, assim, eu pedi demissão. Eu nem esperei as contas, o cara que nem louco, cara. Nem esperei dar embora. Eu recebi a mesma coisa. Então, cara, o cara falou, Fábio, mas como assim? Você vai embora, não sei o que, cara. Os caras tá com uma promoção pra você. Eu falei, não, cara, eu vou dar um tempo, entendeu? Eu tô com outros negócios. E eu fiquei muito feliz. Um mês após eu pedir a demissão, cara, o que eu fiz? Eu fiz um cadastro no Marketplace, né? E eu coloquei uns produtos lá, coloquei só uma foto, um amigo meu que vendia, né? Não vou falar qual produto também. E, cara, em um mês que eu vendi, eu fiz 1 ano que eu fazia na Centauro. Um mês fez o que cara, 1 ano na Centauro. Isso foi quando começou a estourar as coisas online, gente. Começou a estourar. Isso aí aqui é o Marketplace. 2014, 2013, 2012. Foi. Acho que 2011, eu acho, por aí, cara. 2011, 2012, é isso. Sim. Era a mesma época que eu tava trabalhando com o Martin Multinível, eu também era pra parte de tecnologia, a gente falava muito sobre isso. Na verdade, foi 2015. O mercado do e-commerce. Do e-commerce, cara. Então, assim, olha só, Richard. O potencial que a gente tem, a gente não sabe que a gente tem. E eu sabia as respostas. Quando eu não tinha inteligência artificial, não tinha apoio nenhum. Era sozinho. A pessoa perguntava, amigão, não sei o que esse tênis aí, isso é assim? Sim, ele é confortável. Ele é para uma pessoa que
como é que é a pisada lá, cada pisada né? diferente, turonada, supinada, supinada, neutra, entendeu? neutra. Eu já sabia, cara. Ó, amigão, é neutra, esse tênis é especialista, perfeito pra você, pá. É só palavra, se você não comprar, eu vou pra venda. É, se você não comprar, eu compro e te mantém. Pra comprar, eu compro, entendeu? Então, cara, era coisa rápida, cara. E eu comecei a ver o potencial que a gente tem, entendeu? Aí eu pensei assim, gente, ó, se eu vendi um tênis pra uma pessoa do Manaus, que eu nem conheço, eu posso vender pro Brasil inteiro. Porque se eu vendi um para uma pessoa, eu posso vender para 1 milhão de pessoas. Porque outras pessoas também vão precisar Entendeu? da mesma coisa que ela, né? Que é o tênis. Exatamente, cara. Então, assim, foi que começou a dar engrenagem, entendeu? A engrenagem, a minha vida, assim, eu comecei a falar, pô, eu não quero, não discrimino jamais. Porque a minha família sempre foi CLT, entendeu? Só que aí a gente... É que a gente é meio que, como a gente já faz, a gente fala sobre o CLT e parece que o pessoal acha que a gente não gosta ou a gente tá falando mal. É só porque Não, a gente só jamais. fala assim por conta da diferença do o que você faz hoje. Claro, cada um não sei o que a pessoa faz, mas pensando assim, pra mim, o que eu penso pra mim, pô, por que eu vou trabalhar 40 horas semanais, quanto que isso dá por mês? 4 meses, 160 horas por mês, ou 200 horas por mês, não sei, para conseguir ter um salário X, se eu posso empenhar essas mesmas horas e receber mais, né, fazendo algum outro tipo de coisa. Esse é o meu pensamento hoje. Mas assim, cara, o CLT também ajuda e nutre famílias aí pro Brasil inteiro, né? Sim, sim. Porque, afinal de contas, eu também quero ter uma empresa gigantesca que eu possa contratar um monte de gente e também ir pelo CLT. São porque caminhos, né? Tem gente que é mais suscetível mesmo a querer segurança. Exatamente, a cara. CLT é vendida muito por Exatamente. segurança. Quem é mais suscetível a querer segurança já vai se identificar mais com o CLT. Agora, quem quer mais liberdade, quer pensar diferente, É quer doido, realizar algo, tem uma ambição diferente. Não digo uma ambição maior. Não existe diferente. melhor e pior. Existe perfis, né? Existe Pra perfis. mim, o que funciona pra mim não funciona pra você, o que não funciona pra você, o que funciona pra você não Exatamente. funciona pra mim, assim. Sim, sim. Mas se a pessoa estiver Não tem nada insatisfeita pra com o CLT, ela tem que ter a coragem de começar um projeto. Nem que ela espere começar a ter dinheiro com esse projeto, mas tem que tirar do papel para que ela possa um dia sair do emprego dela se essa é a vontade. Porque não adianta ficar no emprego e ficar reclamando. Ou você está satisfeito e crescendo dentro do seu trabalho, ou se você está insatisfeito e reclamando, você não vai sair do lugar. Você vai ficar reclamando, você vai só entrar em decadência. Empreendedorismo, você tem que ir para cima, você tem que ter coragem, ter atitude, capacidade e realizar. Pode ter medo, né? Mas vai com medo Vai mesmo. com medo mesmo, né? Se capacita, treina, se prepara, vai com medo, mas capacitado, treinado, para você conseguir realizar alguma coisa, para você tentar, né? A gente costuma pensar do tanto de livro, né, que não surgiu autores porque a pessoa não teve coragem de escrever o Verdade. livro. Quantos Boa, cara. atletas nos tornaram atletas porque É. teve coragem de fazer mais um teste? Boa. Quantos projetos não saíram do papel, né? Exatamente. Então, que você não seja essa pessoa que vai ficar sempre com medo e não vai ter coragem de realizar alguma coisa, tentar alguma coisa, né? Tem até um livro que eu li que é o Essencialismo, esse livro, muito bom, eu super indico. O Essencialismo é muito bom esse livro, Fábio, muito bom mesmo. E ele fala de um médico, eu só não lembro o nome do médico, que ele conversou com as pessoas em estado terminal do que elas se arrependiam no final da vida. E essas pessoas se arrependiam, por incrível que pareça, não é do que elas fizeram, mas daquilo que elas não fizeram, que elas não tentaram. Então, que você não seja essa pessoa que no final da sua vida vai se arrepender daquilo que você não fez. Que você vai olhar para trás, quando você estiver na velhice, vai falar, nossa, eu podia ter tentado isso. Quando eu tinha energia, disposição, saúde, agora eu já não me sinto capaz de realizar, agora eu já me sinto muito velho. Final Não. da vida, né? É porque a gente não sabe, é que a gente pensa muito no agora, né? A gente até pensa que a gente é imortal. A gente pode até ser imortal, né? Mas eu digo aqui, nesse plano aqui o que a gente tá vivendo hoje, vai ter fim, né? Vai ter fim. Mas é isso aí, vamos chegando na parte final já do nosso episódio 01, né? O segundo capítulo da nossa história, do Pod Prime. Queria
queria que vocês falassem só, fizessem as considerações finais aí. Você já deu uma bela uma mensagem aí, você viu bem? A gente nem falou nada, o bicho já foi na jugular, né? E aí, Fabio, o que você quiser falar aí para finalizar esse episódio? Gente, como no outro episódio também, eu queria agradecer primeiramente a Deus, em primeiro lugar a Deus que nos deu a oportunidade de estar aqui, ao pessoal também do estúdio, são maravilhosos, cara, que a estrutura, você que tá aí vendo a gente, vem conhecer, vale a pena. Galera que perguntou pra mim, vou trazer vocês aqui também. Quero agradecer a Deus, agradecer a minha mãe, que eu amo a minha mãe, a minha filha Júlia, e todos os meus amigos familiares, também o Richard e o Felipe aqui também. Quero agradecer a vocês também, gente. Muito obrigado e ao público que acompanhou a gente. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite pra vocês. E pra você que tá acompanhando a gente, que a gente já falou, primeira coisa, tênis Pelone Pelone Prime, com certeza. Estilosos. Podcast Podcast Azaf. Azaf. Entra lá no Instagram dos caras, dá uma moral, entre em contato e tire suas dúvidas. E agradecer, também o Fabião falou, com vocês, né, com os empreendedores, para fazer parte dessa nossa história também e inspirar outras pessoas, né? Falar aqui da sua história, mostrar o que você já fez para chegar onde você está hoje. Beleza? Richard, quer falar mais alguma coisa aí para finalizar? A gente falou basicamente sobre isso, né? Sobre você realizar, sobre você fazer. Exatamente. Então vamos empreender, vamos fazer. Tem que fazer acontecer. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês aí. Uma boa noite para todos.